Um ótimo dia! Hoje nós vamos falar sobre o que são crenças, o que impede você de prosperar em todas as áreas. E aí, filho? E aí? Eu sempre gosto de lembrar que a gente está gravando, mas a gente fica tão intimista, não é? Às vezes eu até esqueço que está gravando. Hoje nós vamos falar sobre crença e o que impede você de prosperar em todas as áreas. Certo. Você sabe o que são crenças? Sei. São pensamentos Fala no microfone para facilitar o pessoal. são pensamentos que você tem sobre algo que te impedem de crescer naquela área. Certo. Não, nem precisaria estudar a aula de hoje, então. Ok, a tua resposta é certa, mas hoje nós vamos aprofundar a ideia do que é crença. Essa, na verdade, é uma das aulas mais importantes, no modo geral. Porque a crença, a gente acredita que toda crença é autorrealizável. Então, no primeiro momento, essa afirmação ela é corajosa, mas é baseada naquilo que Jesus ensinou. Se você crer sem duvidar, certamente você vai ter. Então, toda resposta de oração que a gente não teve, todo desejo que realmente não foi concebido, para ser honesto, teologicamente, pode ser porque Deus não quis. Dois, que é a maior probabilidade, a gente não cria, a gente não crê, a crença não era o suficiente. O que tem acontecido comumente é que as pessoas hoje estão acostumando a jogar tudo para conta de Deus. Ah, não foi da vontade de Deus. Ah, não, Deus não quis. Na verdade, isso pode acontecer, mas não é o que mais acontece. Na minha experiência, tem a ver com as crenças que as pessoas dizem que têm, mas não têm. Ou elas acreditam duvidando. Então, basicamente, esse assunto de hoje, ele na verdade molda e permeia todas as áreas da nossa vida. Então, hoje nós vamos aprender sobre crença e o que nos impede de prosperar em todas as áreas da vida. Todas as áreas que nós não temos o resultado que queremos é porque tem uma crença instalada de forma equivocada. Eu falo isso comigo também, mesmo te dando essa aula, te ensinando, te discipulando aqui, e os adultos que vão assistir esse vídeo, eles também reconhecem. Nós, os adultos, também temos algumas crenças que são equivocadas e a falta do resultado que eu tenho em alguma área da minha vida também é por causa das minhas crenças. O trabalho nosso é ir reprogramando a crença, é ir desenvolvendo a crença correta para que a gente possa ter, então, os resultados que a gente gostaria de ter. Tudo bem até aqui? Então, tem duas respostas técnicas que eu quero trazer para aquilo que impede você de prosperar em todas as áreas. Você, eu, qualquer outra pessoa. Primeira, é a baixa inteligência emocional. E segundo, são as crenças limitantes. Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos. Então você fica ligado aí que hoje a aula está extraordinária. O que eu quero te recomendar? Ó, você pega esse trecho aqui, ó. Nós vamos começar a ler esse trecho aqui, ó. Crença é toda programação mental adquirida como aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida. Todas as experiências vividas ao longo da vida, principalmente durante a infância, são aprendidas pelas pessoas em forma de aprendizados. Pode continuar esse bloco aqui, ó. Eles são consolidados no cérebro e forma de conexões neurais que determinam como cada indivíduo se posiciona no mundo, considerando como enxerga a si mesmo e as pessoas ao redor e como lida com as diferentes situações às quais é submetido. A ideia é o seguinte, toda experiência nossa gera um impacto emocional. Esse impacto emocional ele gera uma memória e a gente então dá o significado para aquela experiência. Então, daqui um pouco ali na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu já quero pavimentar o caminho. Quando uma pessoa diz assim, o carro é caro, alguma experiência de impacto emocional levou ela a ter essa conclusão. Alguma memória que ela tem, algo aconteceu que levou ela a construir essa conclusão. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala que crença é toda programação mental,
Isso se dá por causa das experiências, a partir das experiências. Eu não sei se você vai lembrar do dia que você quase se afogou lá na piscina. Você lembra desse dia? Você lembra como é que a gente fez para tratar isso contigo? Sim. Lá na piscina do Porto Panorama? Conta aí pro pessoal como é que foi essa experiência, se você lembra. A do afogamento. É, que você se afogou e você ficou com resistência. Você ficava às vezes com medo de entrar na piscina ou com... Ah, tá. Fui no retiro. Foi lá no sertão. Em um retiro que a gente teve lá no sertão, eu era pequenininho e tava brincando na piscina. Aí tava os adultos na piscina e eu tava brincando na parte que era rasa. Aí eu caí e eu não sabia nadar ainda. Aí eu fiquei me debatendo e ninguém ouvia nada, eu fiquei me debatendo aí até que me puxaram. Aí desde esse dia eu tinha um pouco de resistência a ir pra água. Ainda ia assim, mas quando eu ficava muito tempo embaixo da água eu já lembrava do dia. acontecimento. Aí meu pai falou, a gente tava conversando sobre alguma coisa, aí eu contei. Ele falou, então vamos reprogramar isso agora. Aí eu lembro que ele me afundou. E a gente tava na piscina. Aí ele me afundou e eu fiquei um bom tempo lá embaixo. Aí ele assim, quando você estiver lá embaixo, você imagina você menor, Você vai com a estrutura mental que você tem hoje resgatar aquela criança do teu imaginário que sentiu a dor. isso. Isso, tu lembra mesmo? Eu lembro em partes. Aí eu fui pra debaixo da água. Aí depois quando eu voltei pra cima, eu já tinha reprogramado. Isso. A ideia, pessoal, é a seguinte: o que que é a reprogramação de modo simples aqui, tá? É você visitar a experiência ou a memória do passado que te causou dor com o conhecimento e a consciência de hoje, que é mais madura. Então, é quando você usa a sua imaginação para visitar aquela experiência, para visitar aquela memória, mas agora com um pouco mais de racionalidade, com um pouco mais de inteligência emocional. Você faz isso de forma direta e intencional. É você pegar toda a tua capacidade cognitiva e emocional de hoje para ir visitar uma memória do passado, porque na maioria das vezes as crenças negativas elas se dão por quê? Porque a gente não tem o conhecimento no momento da dor para dar o significado correto para aquela experiência. Então, por exemplo, você era uma criança que estava se afogando, não sabia nadar e não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, naturalmente, você dá um significado negativo para a piscina, uma vez que te provocou sofrimento, te provocou dor. Então, quando eu faço aquela experiência na piscina do nosso condomínio contigo, é para levar você com a cabeça de hoje, com o conhecimento de hoje, visitar aquela memória e dizer assim, não, aquilo ali é comum, acontece com toda criança que está brincando numa piscina. O erro, se houve, a falha foi mais dos adultos de não prestar atenção em você do que seu. Porque naquele período você não tinha consciência absoluta. Então, por exemplo, onde eu estava nesse momento? Onde sua mãe estava? Nós éramos o responsável. E essa foi uma das coisas que eu trabalhei com eles naquele período, inclusive de pedir perdão e dizer assim, ó, nós deveríamos ter cuidado melhor. Entende? Esse bloco aqui, ó, ele é um bloco que fala um pouco disso, das crenças, como são definidas aqui, ó. A base das nossas crenças é definida principalmente até os 12 anos de idade. E por esta razão, elas são influenciadas pelas pessoas com quem mais convivemos, como é o caso dos nossos pais, biológicos ou adotivos, ou dos responsáveis por nossa criação. Aqui, ó. O processo de programação das crenças acontece por meio da repetição ou de acontecimentos que proporcionem forte impacto emocional. Ó, foi o que eu acabei de falar. Por exemplo, se uma pessoa passa a infância ouvindo dos pais que dinheiro atrai desgraça, ou viu alguém ser fortemente julgado pela sociedade porque tinha condições financeiras melhores que os outros, é bem possível que hoje essa pessoa tenha crenças limitantes em relação às finanças, associando o dinheiro a algo ruim e, consequentemente, sabotando seu crescimento financeiro. E tu entendeu a raiz, por exemplo?
Imagina que os teus pais crescessem num lugar em que eles se sentissem pequenos diante de pessoas que têm dinheiro e começassem a dizer para você, ó, tá vendo o que o dinheiro faz? Foi assim que a gente, pelo menos eu, aprendi em grande parte, né? O tempo todo eu ouvia assim, que o dinheiro corrompe. O dinheiro corrompe, o dinheiro corrompe. Então eu cresço com a crença sobre dinheiro, não, eu não quero me corromper. Só que aí essa crença me leva a ter os resultados financeiros que eu tinha. Então a gente não passava fome, mas era sempre limitado. Porque o contexto, as pessoas que são referência para nós, elas vão gerando essas crenças. Então por isso que é importante, a gente sempre fala do ecossistema. O ecossistema vence. E o desafio que a gente tem hoje, eu, por exemplo, e sua mãe, como pastores de uma igreja local, a gente tem naturalmente a responsabilidade de permanecer num ambiente. E esse ambiente, ele é geralmente escolhido. Nós escolhemos dar uma resposta para Deus e estar nesse ambiente. Só que não significa que esse ambiente seria o ideal ou melhor para esse tipo de crença. Só que a gente aqui chega naquele impasse muitas vezes que é entre o nosso chamado e o nosso ego. As crenças, elas chegam inclusive num lugar onde a gente decide a partir dos valores, a nossa base de valor. Então, por exemplo, eu creio que a palavra de Deus é um manual de fé e prática. Então, entre um livro de neurociência e a Bíblia, se tiver divergência entre os dois, eu vou escolher a Bíblia. Então, hoje a gente tem um ecossistema que pode ser um pouco desafiador, no entanto, a gente vai fortalecendo as crenças positivas para impedir que esse ambiente ou que a nossa vida faça uma programação equivocada na sua cabeça. Por isso que o tempo todo a gente anima e encoraja você a protagonizar e viver o seu chamado em Deus. Porque a gente sabe que o processo de programação das crenças, ele acontece por meio de repetição. Então, treine até se tornar, lembra? Tem alguma crença que você olha e fala assim, pô, isso aqui aconteceu por causa do ambiente tal? Tem alguma coisa que você acredita, boa ou ruim? Você fala, pô, eu repeti tanto isso aqui que eu realmente creio nisso. Eu acredito nisso aqui realmente. O treino é se tornar. Tu acredita nisso? Sim. Essa não é mais uma frase comum. Porque eu vivi na prática. Como que você explicaria o que é treinar até se tornar? Que crença é essa exatamente que estabeleceu no seu coração, na sua mente? Que tudo que você fizer todos os dias com o objetivo principal, você vai alcançar. Essa é uma crença. Sim. Ou seja, se você quiser fazer qualquer coisa... Só treinar. Até se tornar. E é tão interessante que a crença, ela é também, em partes, a interpretação do evento ou do ambiente que a gente está. Então a gente olha a situação e a gente interpreta. Interpreta, julga, pensa, fala, ah, foi isso que quis dizer, é isso que está acontecendo. E a gente vai então tomando conclusões e assentando o entendimento a ponto de afirmar, é isso. Tem uma parte aqui, ó, do nosso estudo, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que tem umas imagens aqui, ó? Mostra aqui pro pessoal aqui, só para eles verem a imagem. Ó, essas são as imagens das sinapses neurais. Ok. As sinapses neurais, elas demonstram o processo da criação da crença. Por que eu gosto de mostrar isso? Por mais que os nomes sejam um pouco difícil ou desafiador de entender, mas dá uma linha do tempo visual para você compreender como é que essas crenças são formadas. Lê esse bloco aqui, ó, para o pessoal ouvir e entender o que nós estamos falando agora. Sinapse neural é um fenômeno biológico no qual o impulso nervoso passa de uma célula nervosa, o neurônio, para outra, permitindo assim a passagem da informação. O cérebro conta com os neurônios e substâncias químicas específicas, chamadas neurotransmissores, para que os mais diversos circuitos neurais resultem em ações tais como aprendizado, memória, comportamentos afetivos e emocionais, pensamentos, reações aos estímulos externos e até a manutenção de funções vitais. Uma coisa que eu acho muito importante, por mais que a gente fale de crença, parecendo que crença é alguma coisa
subjetiva. O que é subjetivo? Que você não pega. Parece que quando a gente fala de crença, a gente está falando só do campo do pensamento, que não pega, mas uma crença, ela é material, você pega nela. Como você pega nela? É exatamente pelo exemplo das sinapses. Isso aqui é a nossa fisiologia, é a matéria. A gente só não pega literalmente, tecnicamente, porque está dentro da nossa cabeça. Mas quando você olha essa imagem, o que eu quero que você perceba agora é o seguinte: toda crença é algo real dentro de você. Então, quando a gente fala de sinapse neural, quando a gente fala de neurotransmissor, quando a gente fala de informação, isso tudo está acontecendo, só que aonde? Na minha cabeça, na tua cabeça. Então, quando a gente fala, por exemplo, da tomada, do choque, você já tomou choque? Já. Então, você vê o choque, Não. mas não dá para sentir, não é real. Sim. É a mesma ideia de sinapse neural. Quando está formando uma crença, é como que se esses choques, essas informações, isso realmente está acontecendo no nosso cérebro. Algumas vezes as pessoas estão estudando e você está aprendendo tanto que começa a dar um pouco de dor de cabeça no córtex pré-frontal. Então, às vezes as pessoas acham assim, pô, tô cansado de estudar, tá dando dor de cabeça. Não é só pelo estudo e por causa da tela do computador ou do celular. Pode ser também, mas existe uma dor de cabeça que é boa, que significa que é sinapses neurais, que os neurônios, e está acontecendo uma aprendizagem, você está sendo esticado, os neurônios estão sendo esticados, as sinapses estão buscando novas árvores, eu digo novas árvores, é a forma de, imagina, essas sinapses aqui estarem buscando redes, construindo conhecimento, construindo pensamento na tua cabeça. Então dá uma dorzinha porque o cérebro está sendo esticado, treinado. Imagina você pegar um peso de 100 quilos, você aguenta? Qual foi o peso que você pegou na academia recentemente? Tem vários, né? Não, quantos quilos? Depende para que parte do corpo. Qual parte que você quer falar? Da perna. Então, quantos quilos você pegou na perna? Acho que 50, se não me engano. Qual foi a parte da perna que doeu? Aqui, ó. A Bem coxa? A coxa. Então, ao que tudo indica, eu não sou educador físico, mas ao que tudo indica é porque você estava trabalhando essa musculatura. Ou seja, a parte que dói é a parte que está sendo trabalhada. Tem até uma frase de quem vai para academia, né? Sem dor, sem ganho. Né? Agora, olha que paradoxo. O que as pessoas ficam buscando a vida inteira? Não ter dor. Não sofrer. O pessoal quer o conforto, quer o comodismo. Só que eles não percebem que é o conforto, é o comodismo que simplesmente estagna a vida dele. Aí essas crenças que impedem ele de impede essas pessoas de prosperar em todas as áreas que elas querem. Entende? Nesse quadro aqui, ó, dá uma olhadinha nesse quadro. A gente chama de pirâmide do valor do indivíduo. Tá vendo, ó, que tem crenças, competência emocional e comportamento, atitude? Essas crenças, merecimento, capacidade e identidade são as crenças basilares. Quando a gente fala de competência emocional, tenho, faço e sou, aqui a gente também chama de pirâmide do indivíduo. E o comportamento ter, fazer e ser está associado necessariamente à minha crença. Então, olha que coisa interessante. A crença de merecimento, ela desenvolve o que você tem. Então, o quanto você acredita que merece é o tanto que você vai ter. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade financeira ou em qualquer outra área, por exemplo? Porque elas têm a crença de que não merecem ter aquilo. Eu não mereço ser saudável. Eu não mereço ter saúde. Eu não mereço ter a família que eu gostaria. Eu não mereço ter a casa que eu quero. Eu não mereço ter... Então a crença de merecimento, ela leva à tua competência emocional e a um comportamento de ter ou não ter as coisas. A crença de capacidade, o quanto a pessoa acredita que é capaz, isso vai levar ela a fazer ou não fazer a coisa. É aqui que muitas vezes vem a insegurança. Se a pessoa realmente crê que é capaz, ela faz.
Quando a pessoa não faz, geralmente ela está sendo levada pela crença de incapacidade. Não, eu não sou capaz. Aí ela não faz, ela fica insegura. E a crença de identidade é a competência emocional de quem você é, a identidade. O comportamento é quando você se posiciona, não, eu sei quem eu sou. Eu não tenho dúvida de quem eu sou. Então quem tem a crença de identidade deturpada, geralmente fica buscando meios de validação. Então trabalha demais, ou então quer agradar todo mundo. Então quando nós olhamos para a pirâmide do valor do indivíduo, a gente está falando necessariamente da base das crenças. Merecimento, capacidade e identidade são as 3 crenças elementares de todo ser humano. É como se identidade tivesse ligada ao espírito, capacidade tivesse ligada à alma e merecimento tivesse ligado ao corpo. Essas 3 crenças que você precisa o tempo todo vigiar na sua vida. É sempre o que eu busco olhar, cara, minha identidade, quem eu sou, minha capacidade, eu mereço? O tempo todo eu estou trabalhando essas 3 crenças na minha vida. E essas são as 3 crenças, por quê? Essas 3 crenças vão determinar quem você é, o que você faz e o que você vai ter. Faz sentido? Sim. Que ficha cai? O que você aprende com isso? Que eu mereço tudo de bom. É um bom aprendizado. E se eu não tenho identidade, o resto não vai funcionar tão bem? Que identidade é como se fosse a base? Sim. Agora, eu quero mostrar para você, eu quero que você leia o seguinte, nós vamos falar dos níveis de crenças. Existem pelo menos 3 níveis de crença. E esses níveis determinam necessariamente o resultado. Lê aqui nesse primeiro bloco, qual é o nível 1 de crença? Convicções e certezas. Qual é o contexto dessas crenças? Só para o pessoal entender. O carro é caro. Esse presidente é muito bom. Então, isso é um nível de crença e convicções e certezas nível 1. Nível 1 é aquela ideia assim, dei o exemplo, carro caro. Ah, pô, um almoço caro. Ah, esse presidente, sabe aquelas coisas contextuais meramente comuns. São convicções e certezas que estão num âmbito mais superficial. Nível 2. Crenças intermediárias. Qual é o contexto? Contexto. O mundo é, as pessoas são. O mundo não presta. Os homens são infiéis. Ganhar dinheiro é difícil. Isso é uma crença nível 2, intermediária. Quando você já começa a generalizar. Por exemplo, todo homem não presta. Então, mulheres que têm esse tipo de crença, elas raramente terão um casamento, uma família abençoada. Porque elas acreditam que todo homem não presta. Então, ela vai ter um esposo dentro de casa, mas ela vai pensar o quê? O tempo todo vai estar se defendendo. Ele não presta, então ele vai me ferrar, ele vai me trair, ele vai não sei o quê. Então ela fica trabalhando a partir da defesa, ela nem sabe que é essa crença que está movendo ela. O mundo não presta. Geralmente quem tem essa crença nível 2 tem uma tendência maior de querer se suicidar. Porque acredita que o mundo não presta, vai fazer o que no mundo? É uma crença, cara. A pessoa só precisa reposicionar a crença. Ah, dinheiro não dá em árvore. É uma crença nível 2. A pessoa o tempo todo fica com a sensação que ela tem que simplesmente virar o mundo e sofrer para ter o dinheiro. Bom, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver um negócio, a gente precisa ter estratégia, tudo isso importa. Mas dinheiro não é difícil de ganhar. Para nós, flui. Tudo flui. Entende? Quando você crê que não, é natural, pô, não vai acabar o dinheiro, eu não vou parar de ganhar dinheiro, eu não sou escasso. Então não é difícil de ganhar dinheiro. Eu só preciso ter a estratégia, é natural, fazer dinheiro é natural. Entende? E a crença nível 3? Crenças profundas. Contexto. Eu sou, eu faço, eu tenho. O que é uma crença profunda nível 3? É quando a pessoa simplesmente aceitou. Eu sou isso. Eu faço isso e eu tenho isso, acabou. Ela traz para ela. Então, qual é o contexto nível 1 de convicções e certeza? Abrangente. As coisas, o carro é caro, esse presidente é bom.
Qual é o nível intermediário? O mundo não presta, começa a generalizar. Agora, quando entra para o eu, aí é uma crença nível 3, profunda. E esse nível de crença é o nível de crença que determina não só o que você vai ter. Ele, na verdade, está diretamente ligado ao seu resultado atual. Então, a pessoa às vezes me procura assim, ou como pastor, ou como um coach integral sistêmico, ou como um consultor empresarial. Às vezes me pede o conselho. Oh, mas está vendo essa área da minha vida? Ó, não rompe, não vai. Eu mesmo já fiz isso, já falei isso. Eu vou e olho e falo, ó, mas olha o que você crê sobre isso. No caso do casamento da mulher que eu disse, por exemplo. Como é que a mulher vai ter um casamento sadio se ela acredita que todo homem não presta? Que todo homem é infiel? Ela está esperando a qualquer momento o esposo dela trair ela. Então ela não se entrega, ela não ama, ela não serve. E assim os homens também. Tem homem que pensa, amor só de mãe. Isso é uma crença do mundo. Então o cara, ele acredita veementemente que a esposa dele nunca vai amá-lo sinceramente. Ou seja, ele nunca recebe o amor da esposa. Por quê? Porque ele está fundamentado numa crença. Faz sentido? Faz. Que fichas caem até aqui? O que você aprende com isso? Que quando a pessoa traz para si, vou formular a frase que eu quero falar. Pega o microfone e fala pertinho dele. Que quando as pessoas criam crenças sobre si, é quase 100% que elas não vão romper naquilo que elas trouxeram para si. Quase 100%? Tá, você está falando dos níveis, então a gente está descendo, lembra? A gente está vindo de fora para dentro. O carro é caro. O mundo não presta. Eu sou. Então, quanto mais profunda a crença, mais acelerado vai ser o resultado. Independente se a crença é boa ou ruim. Se a crença for ruim, o resultado vai ser acelerado negativamente. Se você ler essas 3 crenças universais, que são debilitantes, você vai entender melhor e vai concluir o teu pensamento. Leia aí essas 3. Não sou o bastante, não sou capaz de fazer isso, não mereço tudo isso. Essas crenças influenciam todas as outras áreas da nossa vida. Basicamente é isso que você quer dizer. Quando eu tenho esse tipo de crença no meu coração, na minha mente, o resultado é acelerado. Quanto mais profunda a crença, mais acelerado vai ser o resultado. Pro lado bom ou pro lado ruim. Tem gente que acredita piamente que vai morrer com 30 anos. Por quê? Meu avô morreu, meu pai morreu. E eu vou morrer. O que vai acontecer com ele com 30 anos? Simples assim. Tem gente que acredita piamente, eu nasci para ser bem sucedido, para ser milionário com 40 anos. O que vai acontecer com ele? Ser milionário com 40 anos. Ué, por que não com 20, pô? Entende? Então, olha essa afirmação aqui, ó, nesse quadrante. Nenhum treinador ou desenvolvedor de pessoas vai ter real sucesso se não for capaz de mudar as suas crenças. Então, olha, isso aqui é uma coisa que eu precisei viver. Eu jamais ia conseguir ajudar as pessoas se eu não me ajudasse, se eu não reprogramasse as minhas crenças. Eu precisava ser capaz de mudar as minhas crenças. Então, e isso é categorizado ou demonstrado com resultado real, no caso financeiro. Então, se eu não tinha resultado financeiro, eu tenho que passar a ter, para eu poder falar que é viável. Como é que as pessoas vão me ouvir? O meu ponto agora, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, eu estou investindo cada vez mais energia na reprogramação da minha crença sobre o meu corpo, sobre a minha saúde. O tempo todo é uma das áreas que eu menos tenho resultado. Por exemplo, ainda que eu me considere saudável, os exames que eu fiz recentemente demonstre que a minha saúde está em dia, o meu check-up, a parte do meu corpo é uma área que eu ainda não sou contente absolutamente. Eu só tenho os resultados que eu tenho por causa das crenças que eu tenho. Então eu estou atacando essas crenças e reprogramando. Então hoje eu não posso ser um coach de saúde. Hoje eu não posso ser um coach eu vou deixar tudo trincadinho de nutrição. Não dá.
Eu não tenho resultado nessa área, ou o resultado que eu gostaria. Agora, hoje eu posso ser um coach empresarial, um coach life, transformação de vida. Porque eu tive os meus resultados. E é essa a ideia que eu quero trazer para você. À medida que você vai crescendo, você vai perceber que o tempo todo você vai servir pessoas. Só que, poxa vida, é muito melhor ensinar, transbordar quando você tem o resultado. Imagina se eu viesse te ensinar aqui e desligando a câmera aqui, você sabe que eu sou um cara que ou só fica no sofá, não faz o que tem que ser feito. Imagina se eu falo para você orar e eu não oro, se eu falo para você ler a Bíblia e eu não leio, não ia fazer sentido. Ok? Então, assim, se você quiser em algum momento ser uma bênção ou ampliar o teu transbordo na vida das pessoas, você precisa entender que o resultado principal precisa ser o teu. Senão, não dá. A gente vai ser incoerente querer ensinar uma coisa que a gente não vive ou não tem de resultado. Fechou até aqui? Por fim, nós vamos falar um pouquinho das características das crenças. Lê esse bloco aqui, por favor. Características das crenças. Autorrealizáveis. As crenças moldam a realidade de uma pessoa, de modo que aquilo que ela acredita acontece. Simples assim. Cíclicas. As crenças estão em um processo constante de autofortalecimento. Assim, quando uma pessoa vê sua crença acontecendo, ela automaticamente está reforçando a sinapse neural correspondente e fortalecendo a crença. Reprogramáveis. Mesmo as crenças mais profundas podem ser substituídas por outras por meio de repetição ou de situações com forte impacto emocional. Então, ó, nesse ponto, antes da gente concluir, quando a gente fala de característica de crença, essas três são as características basilares, é básico. Toda crença é autorrealizável. É o que você acredita que molda a sua realidade. Por isso que a gente precisa primeiro criar a realidade interna para materializar. Como é que a gente cria a realidade interna? Imaginando, usando a imaginação, visualizando. Então você, antes de manifestar o que você quer viver, você precisa criar essa realidade dentro de você. Por isso que existia um problema. Os pais, às vezes, diziam para os filhos assim: ah, você está viajando na maionese. Bom, viajar na maionese às vezes é extraordinário. Imagina você pegar um mar de maionese, uma estrada de maionese. Pegar um carro na estrada de maionese e você se vê andando. Imagina você ter um mar de maionese e você tá com um navio. Porque imagina, quem imaginou que um dia o homem ia voar? Um avião. Quem estava viajando na maionese? Esse viajar na maionese que eu estou querendo trazer aqui, imagino que você está entendendo e você também, é a ideia de você imaginar, sair da caixinha convencional. É você começar a criar a realidade interna. Sim, é possível se eu quiser fazer. Por isso que às vezes a gente vê um monte de vídeo no YouTube, piscina de Coca-Cola. Porque alguém imaginou, falou, cara, e aí se tivesse uma piscina de Coca-Cola? Então o cara compra trilhões de litros de Coca-Cola e enche a piscina e mergulha nela. Entende o que eu estou querendo te dizer? Porque crença é autorrealizável. Para essa crença ser fortalecida, você precisa criar a realidade interna. Como? Imaginando. Agora, tudo que você imaginar, você está criando uma realidade interna. Então é possível você imaginar uma coisa ruim sobre você. Ah, eu não posso, eu não consigo ficar só imaginando, né? Não vai dar certo. Entende? Aqui está o poder da imaginação. A outra característica, quando a gente fala de cíclicas, é porque às vezes você está se sentindo grandão, uma crença, cara, não, eu sou gerador de riqueza, eu posso... Aí parece que alguma coisa dá errado, você pensa, não é bem assim, né? Eu pensei que eu já estava... As crenças são cíclicas, então à medida que você vive uma experiência, você fortalece ou você enfraquece a crença. Então o nosso trabalho é quando a coisa não der tão certo, quando não acontecer exatamente do jeito que a gente queria, ao invés da gente reclamar, murmurar, o que a gente faz? Não, eu aprendi como não fazer. É por isso que às vezes algumas pessoas elas ficam irritadas com quem simplesmente não aceita derrota e fracasso. O que a gente vive, eu gosto sempre de encorajar isso. Cara, não é que deu errado, você só aprendeu como não fazer. Você aprendeu um jeito diferente, você aprendeu o que não fazer.
Você ressignifica o erro. Você ressignifica o fracasso. Não é negar, você não está querendo aceitar que foi errado. Não, não é isso. É porque se eu ficar dizendo errei, eu estou fortalecendo que crença? Positiva ou negativa? Negativa. Então, quando eu ressignifico a crença, não é negar que eu errei. Ou quando eu ressignifico a experiência, não é negar que eu errei. É simplesmente dar um significado que fortalece a minha crença. E ao invés de parar naquilo que deu errado, eu continuo. Entende? Isso é uma crença cíclica. É quando você aproveita as experiências, as circunstâncias e dá um significado positivo para tudo. Quem tem inteligência emocional dá significado positivo para tudo. E aqueles que dizem que eu sou realista, não, eles na verdade estão só fortalecendo uma crença negativa. E a outra característica é que as crenças são reprogramáveis. E é exatamente isso que me dá alegria de saber que a Bíblia tinha razão. Romanos 12:2 fala para a gente renovar nossa mente. Se as crenças não fossem reprogramáveis, a gente não conseguia nem crer em Jesus para ir para a vida eterna. Ou seja, toda crença muda. Basta você querer aplicar intencionalidade naquilo. Tem uma ferramenta que depois eu posso te falar mais, que é a matriz de crença. Como construir uma crença nova. Então, se a crença é reprogramável, graças a Deus. Significa que aquelas crenças negativas que ainda tem em mim, eu posso reprogramar. Agora, tenho que tomar cuidado com as crenças positivas, porque eu posso retroceder na minha crença. Então, uma hora você está crendo, não, isso aqui é verdade, eu treino até me tornar. Aí se você tem uma experiência negativa, tem outra, não é bem assim. Aí o que acontece com essa crença que era positiva? Vira negativa. Ela retrocede. Faz sentido até aqui? Faz sentido. Quais são os aprendizados? Conta aí pro pessoal o que você tem aprendido. Ou se tem alguma pergunta. Que ainda bem que crenças são reprogramáveis. Que senão quem não acredita em Deus não poderia passar a acreditar. Também que crença, eu tinha uma crença que era assim, reprogramei agora. Não, isso é legal, fala aí, qual que é? Eu achava que crença só era coisa ruim, mas também existem crenças que são boas. Crenças positivas, é mesmo, tu achava isso? Tipo, é porque a gente fala crença limitante. Eu achava que a maioria das crenças são mais crenças ruins. Olha que interessante. Só que também tem crenças muito boas. Naturalmente, crença é crença, pode ser ruim ou pode ser boa. Interessante, está vendo a importância de você discipular os filhos e mexer nesses assuntos? Senão você ia crescer achando que não posso ter crença. Aí você ia virar ateu. Mas ó, que legal. Então, o que você aprendeu hoje mais importante e profundo? Que também existem crenças que te impulsionam, que te ajudam a chegar no seu objetivo. Crença é crença. Crença é crença. É tão interessante, ó, que você está falando das memórias de quem nós somos. Lê aqui, ó, esse bloco. Ó. Somos e vivemos de acordo com a combinação de duas memórias: racional, conhecimento, e emocional, crenças. Esses dois aspectos são os responsáveis por gerar aprendizado e, consequentemente, a mudança. É por isso que você está falando agora, reprogramei agora, porque você racionalizou, teve acesso ao conhecimento e você também percebeu a memória emocional, a crença em si. Você está com o impacto emocional de ter o seu pai aqui. Eu, como figura de autoridade, as coisas que eu vou falando para você, você considera. Então teve razão e emoção. Você racionalizou e você colocou emoção nesse conhecimento. Então você chega a uma memória de quem você é e reprograma crença sobre crença. Porque você tem acesso ao conhecimento. E aqui está a mágica da vida do dia a dia. Do relacionamento, da aprendizagem, da sabedoria. É isso. Agora, quem é que vai tirar de dentro de você? Que crença é crença? Ninguém. Porque você aprendeu, você sentiu, você percebeu. Ok? Ok. E aí, e você? As suas crenças estão te paralisando? Você está tendo todo o resultado que você gostaria? Deixa aí um último recado para o pessoal sobre
crenças. Fala aí, dá um recado assim para todo mundo que vai assistir esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você que está assistindo daqui 1 década, que está assistindo esse vídeo, você viu aqui que é possível reprogramar as crenças que são ruins e as crenças que você tem que são boas, fortaleça elas. Isso mesmo, é isso que a gente faz. A gente elimina a crença negativa e fortalece a crença positiva. É isso aí? Isso aí. Então, cuide das suas crenças, viu? Porque crença pro lado bom e pro lado ruim. Você, eu te animo, presta atenção nas suas crenças. Você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui nesse canal. Deixa aí o teu joinha, compartilha aí com as pessoas que você julga importante. Você vai dar o... Vou dar o play. Vai dar o play. Então, Deus te abençoe muito. Só que não é play, né? Na verdade, agora ele vai encerrar esse vídeo. Eu programo essa crença aí, o play é no início. Deus te abençoe. Tchau, tchau.